Graça e paz, queridos irmãos. Vamos iniciar esse tempo de estudo da palavra. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, o único que era, que é e que há de vir. Tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa as nossas muitas falhas. Olha para nós com teu olhar de graça e misericórdia e fala conosco. Comunica, Senhor, ao nosso interior. Comunica, Senhor, ao nosso espírito as verdades sobre o teu reino. Que possamos viver alinhados com a tua palavra. Que possamos viver uma vida que te agrada, Senhor. Que o nosso coração esteja sempre disposto a buscar viver a tua vontade. Ensina-nos, Senhor, e fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vivemos um tempo de pandemia desde o início do ano passado e que muitas vezes parece que não vai ter fim. E esse tempo de pandemia trouxe alguns prejuízos para nós, como igreja. E por um tempo nós tivemos as nossas portas fechadas, né? Hoje estamos cultuando com a nossa capacidade limitada. E por conta disso, infelizmente, alguns irmãos até deixam de participar do culto. Infelizmente. Né? E nesse tempo de pandemia, nós, de certa forma, deixamos a vida em comunidade. Nos isolamos. Deixamos de dar as mãos, de abraçar, deixamos de confraternizar e tivemos as nossas portas fechadas. Né? Vimos irmãos se afastando do corpo, né? E infelizmente alguns acostumaram a viver sozinhos depois desse um ano e pouco de isolamento social. E acreditam que, vivendo sozinho, eles podem crescer na fé. E eu pergunto a você, é possível? É possível crescer no conhecimento de Deus isolado em casa, apenas participando de cultos online? É possível ser igreja dessa forma? Agora, com as portas abertas, infelizmente, muitos irmãos não consideram mais participar da comunhão dos santos, ou acreditam que participar dos cultos é algo opcional e ele pode ir quando quiser. É possível ser igreja dessa forma? Eu quero perguntar a você se você realmente sabe o que é a igreja do Senhor e o que é ser parte dessa igreja. E por último eu quero responder a seguinte pergunta: por que é que eu deveria ser parte ativa da igreja do Senhor? Que o Senhor fale conosco através da sua santa palavra. Em Atos capítulo 2, peço que os irmãos abram a palavra, que eu tenho certeza que todos estão com as Bíblias nas mãos. Atos capítulo 2, versículo 42. Eu quero antes trazer o contexto desse momento. Atos 2 trata sobre a vinda do Espírito Santo, o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes, a igreja estava reunida, né, a comunidade dos discípulos, dos seguidores de Jesus estavam reunidos em um mesmo lugar e de repente o Espírito Santo desceu sobre esses irmãos. Pedro prega, uma multidão se converte, é convertida ao Senhor. E aqui em Atos 2, 42, nós temos o que nós podemos chamar de o princípio da igreja. O título na versão NVT desse trecho é a comunidade dos novos convertidos. Atos 2,42 diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Esse trecho
é maravilhoso. Eu quero chamar essa comunidade de uma comunidade cheia do Espírito Santo. Porque de fato esse é o momento pós-Pentecostes. Eles estavam cheios do Espírito Santo, vivendo uma profunda unidade. Unidade essa que é exemplar para a nossa igreja ainda nos dias de hoje. Precisamos olhar para essa igreja, para a igreja primitiva, e buscar viver dessa mesma forma, como uma igreja cheia do Espírito Santo, vivendo em plena unidade. Igreja, então, é uma comunidade. Igreja é uma comunidade dos santos, daqueles que foram de fato lavados pelo sangue de Cristo, daqueles que foram convertidos ao Senhor Jesus e dão exemplo com a sua própria vida de que de fato eles são convertidos. Igreja, ela é uma comunidade. Em nenhum momento desse trecho nós veremos que um se dedicou de coração ao ensino dos apóstolos. Todos. Está sempre no plural. É sempre uma comunidade. Desde Israel, nós temos uma comunidade de um povo. Deus escolhe um grupo e usa esse grupo, usa esse povo, usa essa comunidade para a glória dele. No Antigo Testamento, Israel. Hoje, a igreja, que é o Israel espiritual de Deus, um grupo, uma comunidade que Deus escolhe. E a partir dessa comunidade, o nome dele é glorificado e exaltado. Nós falaremos mais sobre isso. Uma comunidade cheia do Espírito Santo. Quais são as características de uma igreja que é uma comunidade cheia do Espírito Santo? Na Bíblia de Jerusalém vai dizer que, nesse trecho que diz, todos se dedicavam de coração, na Bíblia de Jerusalém está escrito como todos mostravam-se assíduos ao ensino dos apóstolos. É necessário entender que o centro de uma verdadeira igreja é o Evangelho de Cristo. Aquilo que Cristo transmitiu, os apóstolos, eles também transmitiram à igreja. E hoje o que nós temos é justamente essa transmissão dos apóstolos, daquilo que o apóstolo Paulo escreveu, daquilo que Pedro escreveu, daquilo que João escreveu, daquilo que nós temos nos evangelhos. Nós temos e nós comunicamos esse evangelho que nos foi comunicado pelo Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos. O centro de uma verdadeira igreja é o Evangelho de Cristo. A igreja não é uma comunidade terapêutica, a igreja não é uma comunidade que se reúne sem um norte. Né? Nós não somos um clube social. A igreja é uma comunidade dos santos que tem como centro, como cerne, como núcleo o Evangelho de Cristo. Nós aprendemos desse Evangelho, nós comunicamos desse Evangelho como comunidade. Eles eram assíduos ao ensino dos apóstolos, eles se dedicavam à comunhão. E aqui por comunhão nós entendemos como essa comunhão, ela é a koinonia, é uma unidade gerada pelo Espírito Santo. Como eu disse, esse momento que a igreja viveu foi um momento pós-Pentecostes. E o que o Espírito Santo fez no coração desses homens, dessas mulheres, o coração desses homens os corações foram transformados pelo Espírito Santo. E nós podemos dizer que a partir de então, eles tiveram seus corações unidos. E essa união de corações formou a igreja primitiva. E da mesma forma nós precisamos aprender a viver hoje. A igreja é uma comunidade de pessoas que tiveram seus corações lavados pelo Senhor Jesus Cristo, que estão sendo santificadas pelo Espírito Santo. E esses corações são unidos nessa comunidade. E eu quero dizer a você que somente o Espírito Santo pode promover isso na sua igreja. Somente o Espírito Santo pode fazer com que eu deixe de olhar para mim mesmo e passe a olhar para o outro. Somente o Espírito Santo pode fazer com que pessoas que são naturalmente egoístas se tornem altruístas como o Senhor Jesus Cristo. Somente o Espírito Santo. A nossa tendência natural é viver na nossa individualidade, buscando
a nossa própria vontade, buscando realizar os nossos sonhos, mas nunca pensando na comunidade, nunca pensando no outro. Somente o Espírito Santo pode promover isso, e sendo cheios do Espírito Santo, esses homens puderam viver e essas mulheres puderam viver em uma verdadeira unidade, em koinonia, unidade gerada pelo Espírito Santo. Então nós estamos falando, e eu quero frisar muito bem isso, estamos falando de pessoas, de indivíduos que são levados a uma comunidade e pelo Espírito Santo eles têm os seus corações unidos. Isso é ser uma verdadeira igreja, centrada em Cristo, vivendo por amor a Cristo e sabendo que viver por amor a Cristo também é viver pelo outro. E eles também eram assíduos no partir do pão. Participavam juntos da ceia do Senhor. Participavam juntos das refeições. E também eles se dedicavam de coração à oração. A oração coletiva. A oração feita pela igreja. Marcas de uma igreja, de uma comunidade cheia do Espírito Santo. O versículo 44 diz: os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Eu quero ler esse trecho na Bíblia, na versão da Bíblia de Jerusalém. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se. Igreja, eclésia, é uma assembleia, é uma reunião dos santos. Mais uma vez, coletivo, plural, pessoas que estão compartilhando aquilo que tem, compartilhando a própria vida em prol do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles tinham os seus bens compartilhados. O cristão cheio do Espírito Santo, ele aprendeu que nada mais é somente dele. O cristão que de fato foi tocado pelo Senhor, o cristão que de fato tem buscado viver alinhado com a vontade de Deus, ele entendeu que nada é de fato ou é somente dele. Nós aprendemos, e isso é a ação do Espírito Santo, nós aprendemos a compartilhar o nosso tempo, o nosso dinheiro, nós aprendemos a compartilhar a nossa vida, tudo aquilo que nós somos com a nossa comunidade, com a nossa igreja. E eu pergunto a você, nós somos assim? Nós temos aprendido, nós temos compartilhado do nosso tempo, dos nossos bens. Nós temos colocado tudo à disposição do reino. Nós temos participado das necessidades dos nossos irmãos. Quando alguém está de fato passando necessidade, eu estou pronto a ajudar, ou eu sou aquele que somente diz: estou orando por você. Precisamos aprender a viver como essa comunidade, sabendo que, sobretudo, é uma comunidade cheia do Espírito Santo, e só o Espírito Santo pode promover isso em nossas orações. Eu quero perguntar a você, antes de partir para o próximo versículo, qual deve ser a nossa assiduidade nos cultos? Com que frequência eu devo participar dos cultos? O versículo 46 vai dizer o seguinte, Atos 2,46: adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade. Qual que era a assiduidade dos irmãos da igreja primitiva? Eles reuniam-se no templo todos os dias. Eles cultuavam todos os dias. Hoje nós dedicamos os nossos domingos ao culto ao Senhor. Nós nos reunimos no domingo à noite para cultuar ao Senhor. Nós temos o nosso culto de oração na terça-feira, que até então tem sido transmitido online. Temos o nosso estudo bíblico de sexta-feira, que também estamos transmitindo online.
Nosso culto presencial hoje tem sido somente aos domingos. Nós temos ido frequentemente aos cultos, temos participado, temos sido assíduos nos cultos. Isso é uma marca de um cristão que foi realmente convertido ao Senhor Jesus. Ele é assíduo, ele é participativo. Eles estavam vivendo essa unidade, estavam adorando juntos no templo diariamente. O texto continua dizendo que eles reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. Vamos pensar da seguinte forma: eles iam além do culto público. Eles iam além, essa unidade ela ia além do domingo à noite, como é o nosso caso. Eles reuniam-se ao longo da semana, né? Não apenas no templo, mas também de casa em casa, compartilhando as suas das refeições, compartilhando da vida um do outro. Ser irmão é compartilhar da vida um do outro, né? É estarmos de fato juntos, unidos, ligados em unidade de coração. É uma comunidade que ela é ativa de segunda a segunda. E qual é o objetivo maior dessa comunidade? É o louvor ao Senhor, como diz o versículo 47, sempre louvando a Deus. O objetivo dessa união era o louvor ao Senhor, era adorar o Senhor e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. O Senhor ia acrescentando os eleitos a essa comunidade. E essa comunidade ia vivendo dessa forma, cheia do Espírito Santo, crescendo graças ao Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui em Atos 2 que a igreja ela não é um indivíduo. A igreja ela é um coletivo. É a eclésia, ela é a Assembleia dos Santos, ela é uma comunidade dos eleitos, que vivem centrados no Evangelho, que vivem em profunda comunhão, em koinonia, uma unidade gerada pelo Espírito Santo, que partem o pão, que vivem em oração, que estão buscando cultuar com assiduidade e que estão compartilhando dos seus bens, daquilo que possuem, por amor a Cristo e por amor aos seus irmãos. Ser igreja é ser comunidade. E a igreja é essa comunidade dos santos, dos eleitos do Senhor. Agora nós vamos para um outro texto. Vamos a Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 4, só os versículos 4 e 5. Romanos 12, 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: da mesma forma que nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Vou repetir o final. E todos pertencemos uns aos outros. A igreja é formada de indivíduos. Esses indivíduos são capacitados pelo Espírito Santo com dons espirituais. E esses indivíduos, na verdade, quando parte do coletivo, eles pertencem uns aos outros. Como eu disse anteriormente, nada é somente nosso. Até aquilo que eu sou já não é somente meu. Eu sou do corpo, eu sou parte do corpo, eu tenho uma função específica no corpo e eu pertenço aos meus irmãos. E os meus irmãos também me pertencem como parte do corpo de Cristo. Na igreja, cada membro com seu dom é uma dádiva de Deus na vida do outro. É um presente de Deus para o outro. E assim todos são edificados na igreja. Em que outro lugar, eu pergunto a você, existe tamanha diversidade de dons? Na internet? Não. Somente na Assembleia dos Santos. E é na Assembleia dos Santos que eu sou edificado.
Quem nunca foi motivado por um irmão na igreja? Quem nunca foi exortado, né? Quem nunca foi animado por uma mensagem pastoral? Quem nunca teve um momento de adoração ali no louvor, graças ao dom do irmão que canta, do dom do irmão que toca? Quem nunca foi renovado pela oração de um irmão? É nessa comunidade, é participando da vida um do outro que eu sou de fato edificado. Por isso eu preciso da igreja, por isso eu preciso do culto, por isso eu preciso ser assíduo. Quanto mais assíduo eu sou, quanto mais participativo eu sou, mais edificado eu sou, mais animado eu sou, mais exortado eu sou, mais eu cresço na graça e no conhecimento do Senhor. Preciso da comunidade. Preciso ser parte dessa comunidade. Cada membro com seu dom é uma dádiva de Deus. Quero perguntar a você qual o seu dom? Qual dádiva o Senhor te deu? De que forma o Senhor te agraciou? Eu pergunto a você, você tem usado isso para a edificação da igreja? Quero continuar dizendo, mesmo Romanos 12, versículo 6 diz assim: Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. É claro que nem todos os dons estão listados aqui, né? Temos muitos outros dons. Temos e a igreja é capacitada com esses dons que Deus dá, e através desses dons nós somos edificados. Então, se você possui um dom ou dons, use-os para edificação da comunidade, para edificação da igreja. É por isso que precisamos estar lá. Precisamos estar juntos, porque dessa forma nós somos edificados. Os dons são postos à mesa, à disposição do Senhor na igreja, e nós então crescemos na graça do Senhor Jesus Cristo. Continuando nesse mesmo raciocínio, vamos à carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios 4, do versículo 11 ao versículo 16. Efésios 4, do 11 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Eu quero abrir um parênteses aqui de algo que me chamou a atenção nesse exato momento. Se aqui está dizendo que para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor, isso prova que o corpo como um todo ele não está inteiramente saudável. Partes desse corpo precisam de restauração, precisa de desenvolvimento, precisa de crescimento.
nós podemos entender então que a igreja ela não é perfeita. A igreja, na verdade, é por isso que nós precisamos uns dos outros, para que todos se desenvolvam, para que todos sejam saudáveis, para que todos cresçam. No versículo 11, vai elencar os dons que o Senhor concede à igreja: os apóstolos, os profetas, os evangelistas, pastores e mestres. Nós não vamos nos ater aqui a explicar cada um desses dons, né? Mas o versículo 12 diz assim: eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Os dons edificam o corpo até que todos alcancem a unidade que a fé e o conhecimento, versículo 13, do Filho de Deus, até que alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. A unidade que é produzida pela fé e pelo conhecimento de Cristo Jesus. Até que alcancemos essa unidade e amadureçamos. Ainda somos imaturas, ainda precisamos crescer. E essa maturidade, ela só é possível graças aos dons que Deus concede ao corpo. Através desses dons, nós somos preparados para realizar a obra do Senhor. Através desses dons, nós somos edificados e assim nós conseguimos chegar à completa medida da estatura de Cristo. Qual é o objetivo do cristão? Parecer-se com Cristo. O objetivo do cristão é falar como Cristo, andar como Cristo, viver como Cristo. E só é possível crescer e aprender a viver como Cristo se eu estou imerso nessa comunidade e se Deus usa os dons dessa comunidade para edificar a minha vida, para edificar todo o corpo, até que todos, não alguns, não poucos, não um, todos, até que todos alcancem a unidade da fé e o conhecimento, a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. Todos, não um, não poucos, todos. Igreja é uma comunidade. É impossível crescer na fé sozinho, estando em casa, participando de cultos online somente. É impossível. Eu preciso da comunidade, porque Deus quis que fosse dessa forma. Deus escolheu um povo, Deus escolheu os santos e através dessa comunidade, e somente através dessa comunidade, eu posso alcançar a completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos, versículo 14, como crianças, nem levados por todo vento, por qualquer vento de doutrina, né, de heresias. E também não serei mais influenciado quando tentarem me enganar com mentiras astutas. Porque eu estou alcançando um grau elevado de maturidade cristã através do conhecimento do Filho de Deus. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, versículo 15, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça do corpo. Cristo é a cabeça do corpo. Cristo é o dono da igreja. Cristo é o fundador da igreja. E a igreja é do Senhor, de Jesus Cristo. Edificam os dons que o Senhor concede à igreja. Edificam a igreja, até que todos amadureçam, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Através dos dons que Deus concede à igreja, e Deus usa esses dons para edificar as nossas vidas. Mais uma vez eu reforço, precisamos da igreja, precisamos da comunidade, para que sejamos de fato edificados, para que de fato possamos crescer na fé. E por último, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 23, 24
e 25. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. O versículo 24 vai dizer: pensemos em como motivar uns aos outros. A igreja é esse lugar. É o lugar onde muitas vezes eu cheguei fraco, desanimado, um tanto abatido, e ali nessa comunidade eu fui motivado, animado, vivificado, graças aos dons que o Senhor concedeu à igreja, graças a essa comunidade maravilhosa. Muitas vezes já cheguei triste e saí alegre, porque o Senhor usa a comunidade. O Senhor, de forma miraculosa, usa aquele momento de culto para alimentar o nosso espírito. Eu preciso da comunidade. Pensemos em como motivar uns aos outros. Como eu posso motivar o meu irmão que está desanimado, o meu irmão que não está frequentando as atividades, né, não está mais participando da comunhão. Como motivar esse irmão? Né? Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E aí o versículo 25. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns. Não, a Bíblia de Jerusalém vai dizer: não deixemos as nossas assembleias, como fazem alguns. E infelizmente, como eu disse lá no início, o tempo de pandemia, de isolamento social, trouxe alguns prejuízos à Igreja do Senhor. Infelizmente, muitos deixaram a congregação. Quando eu falo, não falo somente da Betel Gasparini, mas de muitas outras igrejas, né, ao redor do mundo. Muitos esfriaram na fé, muitos estão desanimados, muitos escolheram não mais participar do culto presencialmente, fisicamente. Entendem, e essa ideia é diabólica, que eles não precisam do culto público, eles não precisam da comunhão para crescer na fé. Esses irmãos estão, então, já, de certa forma, caídos, né? E precisamos levantar, precisamos encorajar esses irmãos a não desistir de congregar. Porque é na congregação que eu sou edificado, na congregação eu sou motivado, na congregação eu tenho diversidade de dons, na congregação eu torno-me cada vez mais parecido com Cristo Jesus. É nessa assembleia que eu sou lapidado. Essa assembleia, ela tem também um rumo, ela tem um destino. O destino dessa assembleia é o céu. E ela está sendo lapidada aqui nessa terra para viver o encontro com o Senhor nas alturas, através dos dons que Deus concede a essa comunidade. Nós não estamos aqui como igreja por acaso, nós não estamos aqui sem objetivo. Temos um centro, temos um norte, que é o Senhor Jesus Cristo, a sua palavra, o Santo Evangelho. E temos um destino, que é a glória do Senhor. Nós iremos todos juntos para Nova Jerusalém, como igreja. E quem vai para Nova Jerusalém é a igreja. É a igreja do Senhor, é a congregação dos santos. Desde o Antigo Testamento, né? Desde os santos do Antigo Testamento, aos do Novo Testamento e ao dos nossos dias. Somos a comunidade dos eleitos do Senhor, que estamos aqui para refletir a glória de Cristo, viver como Cristo, e um dia juntos nós o veremos como Ele é. Nós somos pedras vivas que estão firmadas na pedra angular. Essa igreja foi fundada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos compreender o quão maravilhoso é poder participar de uma igreja. Precisamos glorificar a Deus pela liberdade que ainda temos de cultuar. E seus irmãos que estão em casa, que infelizmente não podem participar do culto,
mas querem cultuar. É possível cultuar em casa. É possível ter o seu culto com outros irmãos na sua casa. Claro que nós temos um tempo também de devoção individual. Esse pode ser considerado o nosso culto ao Senhor como indivíduo, mas é desejo, é vontade do Senhor que possamos nos reunir com a comunidade. Se os irmãos estão impossibilitados por motivos de saúde e por isso não podem ir à igreja, é compreensível, tudo bem. Mas aqueles que infelizmente estão em casa desanimados e acreditam que está tudo bem dessa forma, eu quero dizer que está errado. O Senhor nos convida a viver em comunidade e a palavra nos exorta a não deixar de congregar, não deixar a Assembleia dos Santos, não deixar a igreja. E essa igreja, como eu disse e repito, está sendo lapidada para a eternidade. É um instrumento de Deus para lapidar a nossa fé. Então, mais uma vez, respondendo as perguntas que fiz lá no início. É possível ser igreja sozinho? Não, é impossível ser igreja sozinho. A igreja existe para a glória de Deus. A igreja é uma comunidade dos santos, comunidade dos eleitos do Senhor, de todos os tempos, de todas as eras, e que vive centrado no Evangelho e um dia irá viver com o Senhor para sempre na Nova Jerusalém. Eu devo então me envolver com a igreja, porque eu sei, partindo do estudo da palavra, que eu preciso da igreja. Preciso da comunidade para ser edificado, preciso da comunidade para crescer no conhecimento de Deus, preciso da comunidade para crescer na fé, preciso da comunidade para me tornar parecido com Cristo. Precisamos compreender que essa igreja, que é uma comunidade, ela é uma bênção de Deus em nossas vidas. Precisamos aprender a amá-la como o Senhor ama, cuidar da igreja como o Senhor cuida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue falando aos nossos corações e que esse Espírito nos una cada vez mais e nos faça cada vez mais parte da igreja do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus e Pai, maravilhoso, poderoso, nós te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz. Senhor Jesus, te agradecemos porque, graças às Tuas infinitas misericórdias, o Senhor nos alcançou e o Senhor fez com que participássemos hoje de uma comunidade, da igreja do Senhor. Nós somos, Senhor, removidos do império das trevas e hoje, no reino da luz, queremos viver para a glória do Senhor. Queremos viver alinhados com a Tua vontade, não abandonando, Pai, a nossa congregação, ao contrário, amando a congregação. O mundo vive, Senhor, um tempo de muita individualidade, que possamos então andar na contramão, Senhor. Ensina-nos a amar a coletividade dos santos. Ensina-nos a amar a comunidade que o Senhor escolheu e que o Senhor e onde o Senhor nos colocou. Ajuda-nos, Pai, a viver dessa forma. Tem misericórdia de nós. Continua enchendo-nos com Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos.